Boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico a respeito do Reino de Deus. Estamos quase encerrando esse tema e em breve vamos dar início a um outro tema. Nós hoje vamos estar dando sequência no que vínhamos falando dentro do assunto Reino de Deus a respeito do Senhor do Reino. Nós já vimos a respeito do Senhor do Reino, Deus Pai, já vimos a respeito do Deus Filho e agora vamos estar falando a respeito do Deus Espírito Santo. Nós estamos falando da Trindade, né? O Senhor do Reino é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Amém? Pai querido, nós te bendizemos por esse momento, por essa noite, por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, te pedindo a Deus que Tu venhas, Senhor, e derrames da Tua graça, do Teu Espírito, que o Senhor possa derramar do Teu favor sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, abrindo-nos, Senhor, os olhos, os ouvidos e o nosso coração, para compreendermos cada vez mais e mais profundamente, Senhor, a Tua Palavra. E a verdade daquilo que Tu nos ensinas, de forma que essa verdade nos transforme e se revele cada vez mais a Tua imagem e a Tua semelhança em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Eu te peço que tudo que não procede de Ti agora, Senhor, que vem para nos distrair, que vem para nos afligir, que vem para perturbar e impedir, Senhor, que a Tua Palavra alcance o nosso coração e promova entendimento às nossas vidas, que tudo isso saia agora em o nome de Jesus, para que de fato possamos ser alcançados e visitados pelo entendimento por meio do Teu Espírito a respeito da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos então falando a respeito do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Só que, apesar disso estar tão claro na palavra, a gente percebe que há uma imensa dificuldade de compreendê-lo. E talvez por conta disso haja tantas divergências no meio cristão a respeito do Espírito Santo. A maioria das pessoas compreende que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas muitos não compreendem o seu ministério, não compreendem o que ele faz e como ele coopera conosco na obra de Deus. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com aquilo que ele não compreende, com aquilo que ele não consegue controlar, que ele não consegue dominar. E essa falta de domínio a respeito do Espírito Santo e daquilo que ele faz e de como ele opera, isso às vezes traz tantas inseguranças e tantas preocupações que as pessoas acabam se fechando para isso. Mas quem é o Espírito Santo? Qual é a sua função e o que ele faz? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a respeito. Eu poderia dizer que o Espírito Santo é um grande amigo, um amigo muito presente, muito fiel e que, na verdade, se nós pararmos para pensar, poucas pessoas usufruem intensamente da sua companhia e daquilo que ele quer fazer e manifestar para nós e através de nós. Quantas pessoas hoje se sentem tão solitárias e caminham se sentindo vazias, sozinhas, aflitas e não conseguem usufruir dessa companhia tão extraordinária que é o Espírito Santo de Deus. E eu quero hoje, peço ao Senhor que o Espírito Santo nos instigue a ter falta, ter saudade. Saudade é algo que a gente tem de alguma coisa que a gente já conhece, mas de alguma forma o homem conheceu essa intimidade com Deus lá no Éden e a gente precisa sentir falta dessa comunhão com o Espírito de Deus ao nosso lado, caminhando lado a lado conosco. Então, para a gente entender tudo isso, vamos voltar para o início de tudo.
né, o Senhor, Deus Criador, Deus Triuno, fez os céus, fez a terra e tudo o que neles há. Também fez o homem, fez a mulher, e após a desobediência do homem, o Senhor Deus anunciou, ainda lá no Éden, a vinda de Jesus para promover o resgate do homem corrompido, para promover o retorno desse homem ao seu reino. Então Jesus veio ao mundo, cumprindo essa palavra profética, passou a ensinar aos homens o caminho de volta para o reino e a testificar do poder de Deus, para que aquelas pessoas e todos nós, por meio da revelação da Bíblia, possamos entender o que ele estava ali ensinando a respeito de Deus Pai e a respeito do reino de Deus. Ok, então, no final do seu ministério, Jesus juntou os seus discípulos e disse para eles: eu vou para junto do Pai. Eu vou de volta para o Pai. Eu estarei agora, a partir de agora, junto do Pai. E a pergunta que todos eles, imagino eu, fizeram, de muitas maneiras a gente vê essa expressão espantada, né, dos discípulos na Bíblia, como que eles caminhariam sem Jesus? Como que eles poderiam viver sem Jesus? E veja o que Jesus disse aos seus discípulos, lá em João capítulo 14. A partir do verso 9, a palavra nos diz assim, que Jesus disse aos seus discípulos: quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu quero frisar e reforçar o final desse versículo, né? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, se as obras que Jesus fazia e as palavras que ele dizia vinham do Pai e não dele mesmo, como viveriam os discípulos sem Jesus ao lado deles? E é importante a gente entender que Jesus mesmo está dizendo: como que vocês querem ver o Pai? Se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai, porque o Pai está em mim. Como que os discípulos, então, poderiam dar sequência à pregação do Evangelho e à manifestação do poder de Deus para que o mundo cresça em Jesus, sem que Jesus estivesse ao lado deles? Como que eles manifestariam o poder de Deus, como eles fizeram sob as ordens de Jesus, sem que Jesus estivesse ao lado deles? Como que as gerações seguintes, após aqueles discípulos terem morrido, como que eles ouviriam falar de Cristo, de modo que pudessem crer nele? O Pai estava em Jesus. Como? Lá em Lucas capítulo 3, no verso 22, a palavra do Senhor nos diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Espírito de Deus habitava em Jesus, por isso o Pai agia por meio dele. Ali no dia do seu batismo, né, diz a palavra que o Espírito Santo veio sobre ele, desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E a voz do Senhor, a voz de Deus Pai, veio sobre todos que ali estavam, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, se Jesus precisava do Pai, e por isso foi feito o templo do Espírito Santo, como nós faríamos as mesmas obras que ele, sem esse mesmo Espírito? Lá em João, me acompanhe agora, João 14, a partir do verso 11, a palavra do Senhor diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. A gente está lendo a sequência daqueles versículos anteriores que eu acabei de ler. Crede ao menos por causa das mesmas obras, porque ele disse aqui em cima, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, no versículo 10, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos
por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Como que os discípulos fariam as mesmas obras e até obras maiores, sem a presença do Pai neles, sem a presença desse Espírito neles, que era quem capacitava o próprio Senhor Jesus? Jesus subiu aos céus e deixou uma ordem e uma promessa para os seus discípulos. E aí eu quero que você me acompanhe, então, lá no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 3, a palavra do Senhor nos diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. A estes quem? Aos discípulos. Depois de ter padecido, se apresentou vivo, ou seja, Jesus havia ressuscitado após a sua morte, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É exatamente dessa forma que nós nos transformamos em verdadeiras testemunhas, revestidos de um poder que vem do Espírito Santo de Deus. E aqui em cima o texto diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A palavra era: não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito Santo. A palavra baptizo, no grego, ela é essencialmente mergulhar, imergir. E é óbvio que, pensando nessas duas palavras, mergulhar e emergir, eu fui imediatamente levada ao texto de Ezequiel, que fala daquele rio glorioso que desce do trono de Deus, cujas águas se tornam profundas. E quando a gente pensa em mergulhar e em imergir, nós não estamos pensando em águas rasas, a gente pensa em águas profundas, águas em que nós devemos estar mergulhados, ou seja, mergulhados no Espírito Santo de Deus, batizados no Espírito, mergulhados, imersos no Espírito de Deus. Muitos cristãos, ao longo da história, têm crido que esse derramamento do Espírito se limitou ao dia de Pentecostes, mas isso não é verdade. Nós precisamos, todo cristão necessita desse revestimento, exatamente como Cristo também necessitou dele. Nós ainda muito mais. Nós necessitamos do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo para cumprirmos a função para a qual o Senhor Jesus nos chamou, sermos suas testemunhas, pregarmos o seu evangelho e manifestarmos o poder de Deus. Então, aqui veio o Espírito Santo. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 14, a partir do verso 16, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha a diferença, Jesus marca aqui a diferença entre habitar convosco e estar
em vós. Vocês ainda não têm a experiência de ter o Espírito Santo em vós, mas isso vai acontecer lá no dia de Pentecostes, quando eu derramar do meu Espírito, quando o Pai enviar o Consolador e vocês forem batizados no Espírito Santo de Deus. Até aqui vocês conhecem o Espírito que habita convosco. Então havia uma diferença de algo que ia acontecer completamente novo para aqueles discípulos. E aqui é muito importante a gente ver isso que Jesus está dizendo: eu vos darei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. A pergunta é: e nós que estamos com Deus, que nos convertemos ao nosso Senhor, que cremos na obra reconciliadora da cruz, temos usufruído e conhecido esse Espírito Santo de Deus? Esse é o nosso desafio. A partir do verso 25 desse mesmo texto, João 14, Jesus diz: isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como aprender? Como compreender? E mais ainda, como nos lembrarmos dessas palavras nas horas mais urgentes das nossas vidas, sem o auxílio do Espírito Santo de Deus? Nós precisamos desse Espírito. E ainda em João 16, no verso 7, a palavra de Deus nos diz: convém-vos que eu vá, diz Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para que aquilo que parece tão normal, aquilo que parece tão aceitável, aquilo que parece tão puro, tão verdadeiro, seja desmascarado e nós possamos discernir que, na verdade, aquilo nada tem de puro ou de verdadeiro ou de aceitável. O pecado não é puro, o pecado não é verdadeiro, o pecado não é aceitável. E a gente precisa ter a ação desse Espírito para que ele venha e nos constranja, para que ele venha e nos convença, para que ele nos mostre a verdade a respeito do pecado, a respeito da justiça de Deus, a respeito do juízo eterno. É preciso que nós compreendamos essas coisas. Em Romanos capítulo 8, a palavra diz no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Nós temos um intercessor, e um intercessor que não nos vê apenas por fora, ele nos conhece por dentro. Ele conhece o que talvez nem nós mesmos conheçamos a nosso próprio respeito. Ele discerne aquilo que vai dentro do nosso coração, que muitas vezes o nosso coração enganoso mente para nós e nos engana, a respeito das nossas motivações, a respeito daquilo que de fato vai por trás das nossas ações, dos nossos sentimentos. Ele esclarece coisas confusas, conturbadas dentro de nós e a respeito de nós. É preciso estarmos íntimos com esse Espírito que habita em nós e que nos sonda e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diante do Pai, é um amigo incomparável, um intercessor. Então, o Espírito vem para nos consolar. Ele veio para nos ensinar por meio da Bíblia, e não só por meio da Bíblia, mas por meio das circunstâncias da vida dentro da palavra de Deus. À medida em que conhecemos a palavra, o Espírito vai usando as circunstâncias da vida para reforçar o nosso entendimento, para reforçar o nosso conhecimento, o nosso discernimento. Ele nos faz lembrar das palavras que o Senhor nos ensinou, lembrar de coisas que nós já aprendemos, lembrar do que a Bíblia mesmo nos diz, lembrar de experiências anteriores nas quais nós pudéssemos já ter tropeçado, para que a gente não venha tropeçar novamente. Ele fala conosco, ele é o nosso guia, ele intercede por nós. Além disso,
A Bíblia nos mostra que Ele nos instrui ao longo da nossa caminhada. Nós não estamos caminhando sozinhos, não estamos desbravando um solo desconhecido, sem saber exatamente o que vem depois e aquilo que nos aguarda, porque o Espírito nos instrui. Então vamos lá comigo, lá em Atos 13, no versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A instrução do Espírito a respeito das táticas que nós devemos exercitar no nosso ministério, ou às vezes numa área de trabalho, ou para resolvermos uma situação qualquer da vida. Qualquer situação da vida. Se você ousar envolver o Espírito Santo de Deus em todas as esferas da sua vida, você vai ver Ele te instruir em todas elas. Ele vai estar interagindo com você em todas elas. E então, mais uma vez, o Espírito se movendo no meio das circunstâncias a favor do povo de Deus. Lá em Atos 16, no versículo 6, a palavra diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu acho esse versículo muito curioso. Porque quando nós, às vezes, nos esbarramos com determinados impedimentos, com determinados empecilhos, especialmente em coisas que a gente entende por boas, como pregar o Evangelho, a gente, às vezes, acha que logo é o diabo que se meteu no nosso meio e que ele está impedindo a obra de Deus. Só que, muitas vezes, nós não temos o entendimento de muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Mas o Espírito que vê todas as coisas, o mesmo Espírito que está em Deus e que permeia o nosso interior, é algo misterioso, maravilhoso, extraordinário. Esse Espírito vai adiante de nós e nos instrui. Não vá para esse lugar agora. Mas, Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Não vá agora nesse lugar. Ou vá para esse lugar. Mas como, Senhor, eu vou ser morto? Vá para esse lugar, eu garanto a tua vida. Então, assim, são coisas que realmente a gente só vai entendendo à medida em que você vai experimentando essa interação do Espírito de Deus. Eu estava ontem comentando com algumas pessoas uma experiência que eu tive recém-convertida, eu ainda era muito nova na fé, eu não entendia praticamente nada ainda da palavra de Deus. Era uma experiência ainda muito nova, mas eu realmente tinha entregue a minha vida para Jesus. E eu tive um convite para uma viagem que eu fazia todas as férias. Nós íamos para a casa de uma amiga que tinha uma casa de praia e passávamos vários dias naquela casa, e era um momento maravilhoso das férias, em que a gente se distraía, jogava, ia para a praia, ia para a piscina, era sempre maravilhoso. E o que aconteceu? Naquele ano, eu não sei explicar, a minha amiga me ligou e me convidou. Vamos, tal dia, não me lembro quantos dias depois daquele telefonema, e eu, misteriosamente, eu disse: não, dessa vez eu não vou, não. E ela: como assim não vai, não? Era uma pergunta, nem era uma pergunta, era tipo assim: nós estaremos indo tal dia, ok? Tipo assim, informando alguma coisa que já era certa de eu estar lá com eles. E eu disse: não, eu não vou. Mas por que você não quer ir? Não sei, não quero ir. E ela ficou até chateada comigo naquele momento, e eu de fato não fui. E não sabia nem dizer por que, eu só não queria ir. E 2 dias depois, ela retornando ao Rio, ela me liga. Eu até fiquei surpresa com a ligação, e eu soube por meio dela que no caminho para a outra cidade, onde a casa ficava, houve um acidente em um dos carros que ia, era um comboio de carros, porque sempre iam muitas pessoas, e um dos carros foi acidentado, e até a tia dela veio a falecer, e foi assim, uma coisa muito traumática, muito, muito dramática. E eu, assim, muito impactada por aquilo, eu disse para ela: por acaso você saberia em que carro eu estaria no meio, né, desse comboio? E ela disse: eu não posso te garantir, mas provavelmente seria nesse carro acidentado. E eu pensei, ainda que não fosse, só a experiência traumática de ver aquela cena, né, de desespero, né, a tia dela falecida, o primo dela todo machucado, se quebrou todo, e foram muitos meses de gesso, e outras pessoas também feridas, só isso já seria um trauma bastante grande.
Então, assim, eu ali tive essa experiência de que o Espírito me moveu. Eu, naquele momento, eu não sabia dizer que era o Espírito Santo de Deus me movendo, mas eu me deixei levar, ainda que sem entender. E depois, quando eu soube o que aconteceu, eu pude compreender que foi o Espírito de Deus que me disse, não vá. Né? Coisas extraordinárias assim que Deus faz conosco, e eu tenho certeza que todos nós temos outras histórias para contar. Eu me lembrei de mais uma agora muito interessante, que eu estava de carro num lugar meio engarrafado, o vidro meio entreaberto, e o Espírito de Deus falou comigo. Eu também era não tão nova convertida, mas também bem mais nova do que sou hoje, né? Devia ter uns 21 anos mais ou menos. E aí o Espírito falou comigo, fecha a janela do carro. E naquele momento, sabe aquelas coisas que você diz assim, isso é coisa da minha cabeça. E Deus falou comigo, fecha a janela do carro. E eu não fechei, eu fiquei com isso é coisa da minha cabeça. E um segundo depois, uma mão entrou e voou assim no meu pescoço para arrancar um cordãozinho de ouro que estava no meu pescoço. Mas Deus foi tão misericordioso que o cordãozinho partiu e caiu no meu colo. Então a pessoa nem conseguiu levar o cordão. Mas aquela experiência me marcou. Para que eu começasse a afinar os meus ouvidos para conhecer a voz do Espírito de Deus que fala conosco. E aí, anos depois, eu já era mais velha, talvez estivesse perto dos 40 anos. E novamente, eu numa situação idêntica, de novo o Espírito de Deus falou comigo, fecha a janela. E eu não pisquei, eu meti a mão para fechar a janela. E na hora que eu estava terminando de fechar, eu prendi a mão da pessoa, que estava já entrando com a mão na janela. E o dedo do homem ficou preso ali. E eu glorifiquei a Deus porque dessa vez eu tinha atendido aquela voz, eu tinha conseguido entender, estar sensível bastante para identificar a voz do Espírito Santo de Deus. E é assim que Deus opera, Ele nos instrui, Ele nos dirige, Ele nos orienta, aponta o caminho que nós devemos seguir. Isaías diz, e ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho que deveis seguir. Quantas vezes na vida a gente se depara com momentos que a gente não sabe para onde ir, e o Espírito de Deus fala conosco. Mas nós temos que afinar os nossos ouvidos para ouvirmos e discernirmos a voz de Deus, porque o diabo também fala. E o nosso coração também fala. Quando que nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus, a voz sugestiva do maligno ou a voz do nosso enganoso coração? Precisamos afinar. Como que você sabe se aquela pessoa que te chama dentro da tua casa é a sua esposa, o seu marido, a sua filha ou o seu filho? Você já conhece o timbre da voz. Por isso nós sabemos quem me chama é o fulano ou é a fulana, porque nós conhecemos o timbre da voz daquela pessoa. Ela não se confunde com a voz de outras pessoas. Assim nós precisamos identificar o timbre da voz do Espírito Santo de Deus para sabermos distinguir quem fala conosco. Amém? Em nome de Jesus. E a Bíblia também mostra que Ele também nos capacita. Lá em Marcos 13, no versículo 11, quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, na hora da nossa adversidade ou em muitas circunstâncias da nossa vida, o Espírito Santo vai nos capacitar para nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer. O Espírito Santo de Deus, ele distribui dons, ele distribui ministérios a cada um com o objetivo de edificar a sua igreja, edificar a sua noiva, prepará-la para a chegada do noivo. Nós, como igreja, precisamos estar preparados. Para isso, ele nos capacita, distribuindo entre nós dons, distribuindo ministérios. Agora, de que adiantam dons, de que adiantam ministérios, se não forem exercidos, se não forem utilizados? Nós precisamos estar verdadeiramente treinando, nos habilitando, nos capacitando a exercermos esses dons. Nada será utilizado e bem utilizado se não for exercitado. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12,
a partir do verso 4, a palavra do Senhor nos diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ela é concedida a cada um. Não há acepção de pessoas. A diferença é o que estamos fazendo com o que estamos recebendo. Deus distribui dons, e os dons não são revogados, mas eles podem ser guardados. Como aqueles talentos foram guardados e não foram multiplicados, não foram aproveitados. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. São diversos dons que atendem diversas necessidades para que a igreja seja assistida. Eu não vou ter todos os dons em mim, você não vai ter todos os dons em você, mas nós todos, conjuntamente, cooperando uns com os outros, como o nosso corpo faz, cada membro cooperando com todo o corpo, em unidade, em harmonia, para a edificação da igreja. Dessa forma, as coisas fluem. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Distribuindo como lhe apraz. Como que é importante a gente entender isso? Não sou eu que escolho o meu ministério. Não sou eu que escolho os meus dons. Eu posso até pedir a Deus. E eu creio até que Deus possa atender a oração de quem pede. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, procurai com zelo os melhores dons, e ele destaca o dom de profetizar. Porque a profecia serve para edificação. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente vai estar estudando isso mais detalhadamente num outro momento. Mas é importante a gente entender que Deus escolhe para nós os ministérios, ou os dons, e a gente precisa estar realmente recebendo e lançando mão. Eu acho fantástico como Deus realmente prepara tudo desde sempre. A palavra do Senhor diz, Ele é quem opera o querer e o realizar. Na verdade, muitas vezes há coisas no nosso coração, desde quando nós somos crianças, que parece até uma vontade infantil, mas na verdade é um querer que já vem da parte de Deus para algo que vai acontecer com a gente lá na frente. Que Deus já semeia em nós o seu querer, para lá na frente operar ou realizar. Operar por meio dos seus dons, operar por meio de ministério, operar por meio dos seus propósitos, para a edificação da sua igreja, para a implementação do seu reino, para que a sua obra seja completa nas nossas vidas. Tudo isso é extraordinário. Porém, há um aspecto do mover do Espírito Santo que me gera um impacto enorme, que é a nossa santificação e a nossa transformação pessoal. Eu acho muito extraordinário a gente ver Deus se manifestando através da gente, né? Nós, réis mortais, pessoas tão limitadas, tão falhas, e que Deus usa do jeito que Ele quiser, operando sinais, maravilhas, coisas extraordinárias. Mas a verdade é que, ainda que nós pudéssemos fazer coisas gigantescas, extraordinariamente maravilhosas, se nós mesmos não estivéssemos usufruindo do poder transformador e santificador do Espírito Santo de Deus nas nossas próprias vidas, qual proveito isso seria para nós? O que eu quero dizer com isso? Imagine que você é um garçom. A sua função é transportar a comida da cozinha às mesas. Você serve alimento a todos que estão com fome.
Sabe qual é a técnica que os restaurantes utilizam? Antes do turno daquele garçom, ele janta. Antes do turno dele, ele almoça. Ele se alimenta antes de alimentar. Para que ele não venha ficar beliscando dentro da cozinha, ou para que ele não trabalhe de forma desconcentrada, imagino eu. Não sou dona de restaurante, mas eu pensaria dessa forma. Então, na verdade, esse é o sentido das coisas. Como nós podemos alimentar, como nós podemos trazer a outros a obra transformadora e gloriosa do Espírito Santo de Deus, se essa obra não passar pelas nossas próprias vidas? Nós seremos os garçons famintos, que levam comida de uma mesa para outra, que alimentam a tantas pessoas, mas eles mesmos estão caindo de fome? Não é assim que Deus quer que seja. É preciso que essa obra seja feita nas nossas vidas. E eu compreendo que a obra de santificação e de transformação que Deus opera em nós é uma obra gradativa, como uma excelente construção. Ninguém consegue construir algo extraordinário que vai perdurar gerações e gerações, séculos após séculos, se for algo construído de qualquer maneira. Se nós formos ver as grandes edificações que estão aí de pé há muitos séculos, foram coisas construídas durante um longo tempo. Nada foi construído tão rápido assim. E a obra de Deus nas nossas vidas não pode ser como um castelo de cartas. Ela não pode ser como um castelo de areia. Ela não pode ser como uma construção de palha. Ela precisa ser uma edificação sobre a rocha. E isso leva tempo, e isso dá trabalho, mas é uma construção sólida que vai sendo edificada sobre bases sólidas que permeiam e perduram e permanecem para sempre. Amém? Então aqui no no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 5, a palavra do Senhor nos diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que é o início de tudo, entrar. Porque a partir do momento que você entra, tem uma longa caminhada que todos nós vamos percorrer. Mas você não pode nem entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Continuando o texto, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Talvez aí esteja a grande dificuldade da igreja lidar com o Espírito Santo de Deus. Porque você não tem como controlar o vento. Porque você não tem como ter domínio sobre o movimento do vento. E é esse vento que nos leva, que nos impulsiona e que nos movimenta e nos pega muitas vezes de surpresa. É esse vento que Deus quer operar na nossa vida por meio do seu Espírito, nos impulsionando na direção dos seus propósitos, para as conquistas que Ele tem reservado para cada um de nós. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa, porque nós dizemos muitas coisas ao longo da nossa vida, ou até mesmo nós pensamos muitas coisas. Se isso acontecer comigo, eu vou agir dessa forma. Se aquilo acontecer, eu farei daquela outra maneira. E o Espírito de Deus nos pega num contravento e nos surpreende com novo entendimento e com novas motivações. Para que o nosso comportamento, para que as nossas escolhas, para que as nossas decisões não caminhem segundo nós mesmos, mas segundo os seus propósitos. O vento sopra para onde quer. E você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Em Tito 3, a palavra de Deus nos diz: não por obras de justiça praticadas por nós,
mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas, esse lavar regenerador e renovador, ele acontece no primeiro momento, instantaneamente, a partir da minha entrega a Jesus, mas ele tem uma continuidade nos mínimos detalhes do nosso interior. E essa transformação, ela vai sendo gerada de dentro para fora. Ela começa por uma renovação na nossa mente, na nossa forma de pensar, nos nossos valores, na nossa forma de sentir, de reagir, nas nossas escolhas. A Bíblia fala sobre o amor para com as coisas do mundo. Quem ama o mundo não ama o Pai. Porque não dá para amar o Pai e amar ao mundo ao mesmo tempo. Porque são opostos, caminham em direções contrárias. E aí então a Bíblia fala do amor para com o mundo. Ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, do apreço pelas riquezas, pelo luxo, por todas as coisas que o mundo tenta nos envolver e nos seduzir. Como nos libertar da concupiscência dos olhos? Como nos libertar da concupiscência da carne ou dos apegos para com as coisas desse mundo? É preciso, de fato, estar sendo, não apenas ser, mas continuamente continuar sendo lavados, regenerados, renovados através do Espírito Santo de Deus. É uma obra contínua. E se nós chegamos em algum momento da nossa vida em que a gente acha que tudo o que precisava acontecer já aconteceu, esse é um momento muito perigoso. Porque é o momento em que a gente começa a se acomodar e a se distrair e a perder o foco de quantas coisas ainda precisam ser transformadas na vida da gente. Lembre-se que quando Jesus diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, o que ele está querendo dizer para a gente é, seja também manso, seja também humilde. E à medida em que você se faz humilde, você vai ser capaz de reconhecer a tua miserabilidade. E quanto mais eu conheço e reconheço a minha miséria, mais sedento e pedinte eu vou me colocar diante de Deus, para buscar a sua riqueza, para buscar o seu favor, para buscar o seu poder transformador, o seu poder que traz sobre a minha vida a nobreza de Cristo, a nobreza do seu reino, e me liberta da minha concupiscência, me liberta das minhas debilidades, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Então aqui em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 12, a palavra do Senhor nos diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. A salvação não é algo que eu recebo, que se instala na minha vida e que permanece ali, guardadinho, em algum canto do meu íntimo ser. A salvação é algo que eu vou desenvolver. E que ela, sendo desenvolvida dentro de mim, ela vai ocupando cada vez mais espaço até que ela me tome por inteiro. E jamais retroceda no espaço conquistado, porque Deus, continua o texto, é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus é boa, jamais se esqueça disso. Ainda que você não compreenda, ainda que ela te frustre de alguma forma, ainda que você se sinta decepcionado porque as coisas não aconteceram no tempo que você imaginava ou da forma que você gostaria, a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ele efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Eu acho isso muito forte. Quando você diz, fazei tudo, desenvolver a vossa salvação com muito temor e tremor, e ao mesmo tempo ele embute nesse texto, fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que você seja irrepreensível e sincero. Um filho de Deus inculpável no meio de uma geração pervertida. Para quê? Para que a sua vida resplandeça como um luzeiro, preservando a palavra da vida. Como que essa palavra vai ser preservada de geração em geração se ela se perder no meio do próprio povo de Deus e na própria igreja? Como que essa palavra vai ser propagada e preservada? E não se esqueça que a palavra não pode ser apenas pregada, ela precisa ser vivida. Porque se eu posso simplesmente falar algo que eu não vivo, quantas coisas, o mundo conta tantas histórias, tantas coisas fantasiosas. Nós poderíamos também falar muitas coisas fantásticas, maravilhosas, mas que não existem. Por quê? Porque ninguém vê isso acontecer na prática. Então a gente precisa não apenas falar, mas a gente precisa viver para provar ao mundo que isso é uma verdade. Uma verdade atingível, alcançável por pessoas tão comuns quanto todos nós somos. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus que não faz acepção de pessoas, que não exclui ninguém. Todos nós podemos ser luzeiros no mundo, resplandecer como luzeiros, preservando a palavra da vida, não deixando que essa palavra pereça, que essa palavra morra, que essa palavra se perca. Quantos cristãos no mundo em que se proíbe, na parte do mundo em que se proíbe a propagação do evangelho, quantos cristãos são amordaçados, literalmente amordaçados, presos, isolados, para que ninguém os ouça falar. Nós precisamos usar a nossa voz e a nossa vida para mostrarmos a verdade. E isso a Bíblia fala que nós devemos fazer sem murmuração e nem contenda. Só que a nossa carne, a nossa natureza, ela nos induz à murmuração e à contenda. Uma das características das obras que a carne promove é a divisão, é a facção. São as dissensões, é a inveja. Como que nós vamos então conseguir viver abortando das nossas vidas as murmurações e as contendas? Há algo muito interessante a respeito disso, que eu também não vou falar agora, porque vai tomar muito tempo e eu preciso concluir a minha linha de raciocínio, mas há algo nas contendas e nas murmurações que nos promovem isolamento, solidão. Mas a gente fala sobre isso num outro momento. Então, a fim de conseguirmos avançar nesse processo de santificação, de transformação, de aperfeiçoamento que o Espírito Santo quer operar em nós, é que ele mesmo nos disponibiliza o seu fruto. Para que por meio da produção desse fruto, nós sejamos capazes de não sermos levados pelo mover da nossa carne e da nossa própria natureza. Então, sem o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, essa obra jamais seria possível. Jamais nós conseguiríamos dominar a nossa carne. A Bíblia fala assim, olha, lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A pergunta é, qual é o meu querer? Tanto faz. Se o meu querer é fazer a vontade de Deus, a minha carne vai militar contra esse querer. Se o meu querer é fazer a vontade da carne, o Espírito de Deus vai militar contra essa minha vontade. Só que quem prevalece? Aquele a quem nós damos ouvidos.
Eu dou ouvidos à minha carne ou eu dou ouvidos ao Espírito de Deus? A quem eu tenho maior apreço? A quem eu quero agradar mais? Se você tiver 2 convites no mesmo dia, na mesma hora, para lugares diferentes, você vai escolher cumprir o convite da pessoa que mais te agrada, porque você quer agradá-la também. Assim é conosco. Se eu amo a minha carne, se eu amo os meus desejos, os meus anseios, a minha natureza, eu vou dar lugar para ela. Mas se eu amo muito mais a pessoa de Deus e a própria pessoa do Espírito Santo que em mim habita e que fala comigo, eu vou clamar pelo seu auxílio para que ele me ajude a sujeitar a minha carne, para que eu o atenda. E aí então continua no capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 aspectos que se manifestam por meio do fruto do Espírito. Observe que quando fala de carne, fala as obras da carne. O fruto do Espírito é o fruto do Espírito. Todas essas coisas estão juntas. É o fruto do Espírito Santo que vai fluir através da minha vida, da sua vida. E é por meio desse fruto que nós somos capacitados a sermos obedientes e a deixarmos que o Espírito de Deus nos transforme, nos santifique, nos aperfeiçoe. Sem essas coisas nós não conseguiríamos. Sem o amor de Deus em nós, sem a alegria do Espírito, sem a paz, sem a longanimidade, um ânimo longo, que não se exaspera, que não se desespera, que não se aflige ou não se abate com muita velocidade, mas que estende o seu ânimo. Eu acho tão fantástico o mover de Deus na nossa vida. Eu, essa semana, estava conversando com uma amiga e ela estava vivendo um momento muito difícil. E naquele momento de muita aflição, ela me falou que ela estava muito abatida e muito desanimada e muito exausta e muito cansada, quase que já desistindo de crer, desistindo de lutar, desistindo de continuar o esforço para prevalecer contra as adversidades, contra aquelas coisas tão adversas que ela estava vivendo e pelas quais ela vinha orando há tanto tempo. E aí ela me mandou esse áudio, foi quarta-feira passada isso. Eu ouvi esse áudio dela antes de eu começar a palavra aqui no estudo. Aí, no meio do estudo, ela me mandou um outro áudio. Óbvio que eu não vi, porque eu estava aqui e não estava prestando atenção no meu celular. Quando acabou o estudo, eu peguei o celular, vi o áudio e fui ouvir, achando que ela viria na mesma narrativa. E para minha surpresa, ela estava dando vivas de alegria, glorificando ao Senhor, dizendo a experiência que ela tinha acabado de ter com Deus, e o quanto Deus tinha erguido a vida dela, o quanto Deus a tinha renovado, o quanto Deus a tinha fortalecido, e que tudo aquilo que ela estava dizendo, apaga tudo, porque agora eu creio, e não só creio, eu tomo posse, porque tudo que vem para roubar a obra de Deus na minha vida, eu rechaço agora. Era outra pessoa. Era outra pessoa. Outro tom de voz, outra visão, outro entendimento da mesma circunstância. Não foram as circunstâncias que mudaram, foi o que estava dentro dela que mudou. Isso é a obra do Espírito Santo. Como nós podemos andar sem isso? Sem que a longanimidade, a benignidade, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a mansidão, o domínio próprio estejam cooperando comigo, cooperando com você, para que você consiga prevalecer no meio das adversidades. E se reerguer e continuar lutando. Todo mundo gosta de ver o filme do Rocky Balboa. O sujeito apanha, 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 mas dele não cai. Ele cai, ele levanta. Ele cai, ele levanta. Ele cai, ele levanta. E já trôpego, ele derruba o outro, no final ele vence. Eu não estou dizendo que seja fácil.
Muitas vezes a gente apanha também. A gente cai. E o próprio apóstolo Paulo diz, eu caio, mas eu logo me levanto. Porque é o Espírito Santo que me coloca de pé. É Ele que me ajuda na minha caminhada. A não desanimar, a não desistir, a não desacreditar. A nossa caminhada com o Espírito de Deus precisa ser completa. E ela precisa ser uma caminhada de entrega e de uma entrega sincera. Não adianta você chegar para o Espírito de Deus e dizer, uhul, eu creio em ti, eu sou inabalável porque o Senhor é comigo. E o teu coração está quebrado. E rios de lágrimas estão jorrando dentro de você. Não se esqueça que Ele é aquele que habita em você. E que te sonda. E que vai diante de Deus interceder por você. Então, seja sincero. Seja sincero na sua fraqueza, na sua debilidade, na sua dificuldade. Envolva o Espírito de Deus na tua vida. E clame pelo seu auxílio. Para isso Ele veio. Exatamente para isso Ele veio. Nós precisamos nos lançar em completa confiança de que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado e não só tem cuidado, Ele está conosco. Nós precisamos estar sujeitos ao seu agir, confiarmos que Ele tem um plano e que Ele tem o pleno controle de todo esse processo. As coisas fogem ao meu controle, fogem ao teu controle, mas não ao dele. O diabo pode prevalecer contra mim, mas ele não pode prevalecer contra ele. O Senhor é aquele Deus inabalável que se dispõe a habitar em nós. Por meio do seu Espírito, como Ele habitou na vida do seu próprio Filho, Jesus. Que honra! Quem nós somos? Mas Ele nos amou primeiro. E a palavra de Deus diz, porque eu te amei primeiro. Eu te amei primeiro. Por isso essa obra é feita. Agora a gente precisa entender que para que tudo isso aconteça, a gente precisa afastar de nós o medo. Porque é esse espírito que faz as coisas que a gente não entende muito bem de onde vem nem para onde vai. A gente precisa se entregar nas mãos dele e confiar, e descansar, e crer, e lançar fora de nós o medo. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor é o amor de Deus. O amor de Deus por você é o amor de Deus por mim. Porque o medo, e não apenas o medo, a negligência e também o pecado podem nos roubar essa experiência extraordinária. Quantas pessoas, por medo e até por zelo, medo de extrapolar e pecar contra Deus, no fluir desse Espírito, tolhiram o mover do Espírito Santo por meio dessas pessoas. Quantos de nós já fizemos isso? Não, isso é coisa da minha cabeça, eu estou inventando coisa, Deus está me movendo, sou eu mesmo, e a gente se cala. E a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Se eu me calo, a voz se cala. Se eu falo, a palavra é pregada. Então é preciso que a gente faça, que a gente ultrapasse o medo e que a gente busque com zelo e muito temor para que também nada venha da nossa cabeça. Que não sejamos profetas mentirosos, que não falam da parte de Deus, mas que de fato a nossa vida consagrada diante do Senhor seja um canal livre para que o Espírito Santo de Deus flua. Então, lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 19, diz, não apagueis o Espírito. Nós temos essa condição, nós temos essa capacidade, apagar o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos livre disso. Também o Salmo 51, verso 11 diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Que Deus não olhe para a gente e pense, o meu espírito não pode habitar no meio de toda essa contaminação. Não há comunhão entre trevas e luz. Eu não posso estar aqui.
Então eu recolho o meu espírito, que o Senhor não pense assim a nosso respeito, que Ele nos veja e que Ele derrame mais e mais do seu espírito sobre nós. Por quê? Porque o seu espírito tem promovido uma limpeza cada vez mais intensa nas nossas vidas. Como a água limpa que cai sobre um copo de água suja. E à medida que aquela água do copo vai transbordando, aquela água vai sendo renovada até que ela esteja plenamente limpa. Assim é o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus em nós. E é isso que precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos zelar por nossa comunhão com Cristo por meio do seu Espírito. Uma vez nascidos em Deus, precisamos nos desenvolver e crescer. Porque quem não se desenvolve passa a ser alguém deficiente, que sofre de retardo. E a gente precisa alcançar a plenitude do nosso desenvolvimento, a plenitude da capacidade que Deus tem depositado nas nossas vidas para que sejamos maduros espiritualmente. Buscar entender a que fomos chamados. Permitir que o Espírito de Deus nos capacite e nos use, sem dúvida, vai trazer para a gente a compreensão da nossa existência. Isso muda a nossa forma de nos ver. Pensar que eu sei exatamente para que eu existo muda completamente a forma em que eu me vejo. É muito angustiante termos dúvidas a respeito da razão da nossa existência. Lembre-se que você foi comprado por um altíssimo preço, selado como propriedade exclusiva de Deus. Nada é mais maravilhoso do que isso. Eu fico imaginando, você vai lembrar disso, naquele desenho Toy Story, quando o Andy está se mudando, ele começa a botar no pezinho dos bonecos o nome dele. E os bonecos que recebem aquele nome Andy, eles se sentem ultra promovidos, porque aqueles que não têm esse nome estão indo para a caixa que vai ser doada. Ou seja, os que têm o nome são dele, eles se sentem exclusivos, eles se sentem parte integrante. Isso num desenho animado. Imagina na realidade, em que o Senhor nos sela como propriedade exclusiva de Deus. Vem comigo em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Por isso a palavra de Deus nos diz que nós daremos contas a Deus de tudo o que fazemos pelo nosso corpo, no nosso corpo e por meio do nosso corpo. Se nós tivéssemos, de fato, a compreensão do que isso quer dizer, os namoros seriam puros, os casamentos seriam puros, a intimidade das pessoas seria pura. Porque o que temos feito com o nosso corpo e por meio dele, e mais, o que temos feito com o corpo do nosso irmão. A sua namorada, se também é cristã, é sua irmã. O seu namorado, a mesma coisa. O seu cônjuge, a mesma coisa. O que temos feito com o corpo uns dos outros, que, na verdade, é propriedade exclusiva de Deus quando somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Não podemos nos desonrar mutuamente, é o que a palavra de Deus nos diz. Nós não somos de nós mesmos, fomos comprados por altíssimo preço. E lá em Efésios, lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 13, a palavra diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós temos o Espírito Santo como penhor da promessa. Essa é a prova
de que Deus vai voltar para nos buscar e nos resgatar. Nós temos o penhor da promessa, o Espírito Santo de Deus está em nós. É a nossa garantia de que isso tudo é verdade. Se você pega uma joia preciosa de família, no momento em que você está aflito, precisando de dinheiro, e você vai lá na Caixa Econômica, você coloca aquela joia no penhor, pega aquele valor da joia e usufrui dele. Uma hora você vai ter que arranjar dinheiro para resgatar a sua joia, porque você não vai abrir mão dela. E se você tiver que abrir mão dela, isso vai ser terrível. Vai ser muito triste, porque você vai estar abrindo mão de algo muito precioso. Só que Deus tem sempre recursos para jamais abrir mão daqueles pelos quais Ele mesmo pagou altíssimo preço. O Senhor jamais vai nos deixar penhorados, Ele vai nos resgatar. Ele vai nos resgatar e a prova disso é que o penhor está em nós, o Espírito Santo de Deus, que em nós habita. Glórias ao nosso Senhor. Nós temos o Espírito como penhor da nossa herança. Ele é o penhor da nossa herança. E até que entremos pelas portas do reino, para tomarmos posse da nossa herança, temos o Espírito Santo de Deus como nosso grande amigo, companheiro, consolador, instrutor, para nos ajudar nessa desafiadora, mas ao mesmo tempo maravilhosa jornada para a qual o Senhor nos chamou. Viver nesse mundo não é uma tarefa fácil. Melhor é estar com o Senhor. Mas enquanto nós tivermos que estar nesse mundo, o Senhor é aquele que nos renova, que nos capacita, que nos ensina, que nos consola, que intercede por nós, que nos sustenta, que nos coloca de pé e que nos ensina todos os dias. Lá no capítulo 11, no versículo 13 de Lucas, diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Àqueles que lhe o pedirem. Você tem sede do Espírito de Deus? Você quer usufruir do Espírito de Deus na sua vida? Você quer ouvir a voz do Espírito? Você quer que Ele te conduza, que Ele te console, que Ele te guie, te ensine? Você quer que Ele te use? Peça. Peça a Deus. Peça a Deus, porque Ele vai dar. Porque a comparação foi perfeita. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o Pai Celestial? Jamais negará o seu Espírito àqueles que pedirem. Então peçamos, dia após dia, peçamos todos os dias com ardente desejo em nossos corações, realmente compreendendo o quão gloriosa é a obra do Espírito em nós e através de nós, e o quanto nós de fato dependemos do Espírito Santo, porque sem Ele, o próprio Jesus disse, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E Jesus está em mim por meio do seu Espírito. Então, sem o Espírito, eu nada posso fazer. Eu preciso, você precisa, e o Espírito está disponível a todo o que crê, a todo o que abre a porta do seu coração e diz, vem morar em mim. Vem morar em mim. E não apenas ocupar uma parte do meu ser, mas se expanda com liberdade até que você ocupe todo o meu ser. Até que você preencha todos os cantos da minha alma, do meu ser, da minha mente, do meu coração, do meu entendimento. Até que você permeie todos os meus valores, todas as minhas ações e as minhas reações. Até que você permeie todos os meus sentimentos. Até que você tenha pleno domínio sobre a minha vida. Porque certamente aquele que caminha nessa harmonia com o Espírito Santo de Deus, será exatamente como Jesus foi, irrepreensível. O Filho amado em quem Deus se compraz. Amém? Eu quero isso para a minha vida. E que você também queira, em nome de Jesus. Peça ao Senhor, todos os dias, até que Ele venha, e venha, e venha, e venha, e jamais estejamos satisfeitos, porque sempre há mais. São águas profundas, nas quais temos que estar imersos.
em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento. E se você tem esse anseio no seu coração, assim como eu quero que você ore comigo, que você entre em concordância comigo, que você clame ao Senhor juntamente comigo. Pai, derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, nós cremos em Ti, já recebemos ao Senhor como Salvador em nossas vidas. Se não recebemos, essa é a hora. Essa é a hora em que o Senhor se dispõe a entrar nas nossas vidas. Então, você que ainda não recebeu, você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, essa é a hora. Diga você mesmo a Ele: eu quero, creia. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus diz, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não chama os que são sãos, perfeitos, já plenamente transformados. Ele chama os enfermos. Ele chama o fraco. Ele chama o caído. Ele chama quem está aprisionado, para que Ele possa libertar. Então convide o Senhor Jesus para estar no teu coração. E você que já fez esse convite, diga a Ele: Senhor, alarga o teu espaço na minha habitação. Preenche todo o meu espaço e expande a minha vida para que eu seja muito mais do que tenho sido, Pai. Eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti, a primeira pedra no meu caminho vai me fazer tropeçar. Sem Ti, o primeiro obstáculo vai me desanimar. E sem Ti, eu não vou saber a direção que eu tenho que tomar. Senhor, ajuda-nos. Senhor, derrama do Teu Espírito, para que não haja lugar na nossa vida, para que aquilo que não coaduna com o Teu Espírito possa ocupar espaço dentro de nós. Que todas as coisas que não andam em conformidade com o Teu Espírito na minha vida sejam extirpadas, expurgadas, expulsas pela expansão do Teu Espírito em mim, pela expansão do Teu Espírito na Tua igreja, em cada um de nós. Enche-nos, Senhor, até transbordarmos, sem parar, transbordarmos, até que essa água fique plenamente limpa, como as águas que descem do Teu trono. E dali jamais saiamos, Senhor. Jamais saiamos debaixo dessa fonte que nos faz transbordar águas vivas. Do seu interior, diz o Senhor, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. São as águas que descem do Teu trono, por meio do Teu Espírito, vão fluir das nossas vidas. Derrama, Senhor, do Teu Espírito. Nós Te pedimos e continuaremos Te pedindo, dia após dia, em o nome de Jesus. E desde já Te damos graças, porque sabemos que Tu não negas ao Teu Espírito aquele que Te pede. Então, Senhor, promove a limpeza, a transformação, a santificação, o desenvolvimento da nossa salvação, o desenvolvimento dos nossos ministérios, do Teu propósito através da nossa existência. Cumpre em nós o Teu querer. É o que nós Te pedimos pelo poder do nome de Jesus. E Te damos graças. Amém, Senhor. Amém. A Deus seja a glória. Amém? Que isso incendeie o teu coração e que você peça e peça e peça sem jamais parar de pedir mais e mais e mais do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com toda a Tua igreja, Pai, espalhada pela terra, hoje e para sempre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até a nossa próxima reunião, em nome de Jesus. Amém.